Galera do Humanista, então a gente continua nessa semana com o tema termoquímica, assim como na semana passada, mas diferentemente da semana passada, nós vamos tratar no vídeo de hoje só de um tópico específico da termoquímica que causa muita confusão, que gera muita dificuldade para o aluno, mas que cai no Enem, que é a lei de Hess. Tá? Então na semana passada a gente identificou as reações, as equações termoquímicas, né? A gente viu que o estado físico era importante ser representado, saber identificar se a reação é endotérmica ou exotérmica, saber identificar os gráficos de reação endo e exotérmica, assim como saber calcular pelo método tradicional, pelo método dos ΔH padrão de formação, por aquela equação, né, somatório do produto menos somatório do reagente, o cálculo do ΔH. Na aula de hoje, especificamente, a gente vai trabalhar só com o tópico lei de Hess, que é uma outra forma de se calcular o ΔH, tendo equações intermediárias numa reação que não é, numa equação que represente uma reação química que não é direta, então ela vai ter reações intermediárias, e essas intermediárias vão ser importantes para calcular o ΔH da equação global. Então vamos para o vídeo. Então vamos para a questão 1, que vai ser uma questão de VOF, só para a gente contextualizar a lei de Hess, para a gente rebuscar alguns conceitos que vão ser importantes para resolver principalmente a questão 3 e 4, que são o cálculo, que é o que mais pega, no caso de vocês, aí, na hora de resolver questões envolvendo lei de Hess. Então vamos para esse VOF aí. Então a primeira. A lei de Hess permite calcular entalpias de reações que na prática seriam difíceis de calcular. É verdade, é verdadeiro, tá? A lei de Hess nos permite calcular a entalpia de reações que ocorrem em mais de uma etapa e que na prática seriam difíceis de calcular porque as reações intermediárias às vezes duram um milésimo de segundos. Às vezes uma reação acontece em 3 etapas e uma ou duas dessas etapas acontecem numa fração de segundo. Então você determinar experimentalmente as quantidades, as concentrações de reagentes e produtos, ou calcular mesmo a energia envolvida nesse processo seria muito difícil. Então através desse cálculo teórico dos valores das entalpias dessas reações intermediárias, que são tiradas as entalpias padrão de formação de cada substância, você consegue calcular, por lei de Hess, o ΔH de uma reação global, que na prática, experimentalmente, seria muito difícil de calcular por conta dos intermediários, das reações intermediárias serem muito rápidas. Então, verdadeira essa primeira aí. A segunda, podemos usar quaisquer reações intermediárias cujos valores sejam conhecidos e onde a soma dê a equação desejada. A ideia da lei de Hess é essa. Você vai ter uma equação, uma reação que não acontece numa etapa única, ela vai acontecer em 2, 3 ou mais etapas. Aí você pode usar quaisquer dessas etapas, essas reações intermediárias, somando as equações, multiplicando cada uma delas, dividindo cada uma delas, invertendo, e você pode usar qualquer uma delas, desde que você consiga fazer esse processo de multiplicar, dividir, inverter, e que essa soma dê a equação global desejada. Aí você consegue calcular o ΔH da reação global por meio de lei de Hess. E por que você pode fazer isso? Porque um dos princípios da termoquímica estabelece que o ΔH, a entalpia de uma reação, a energia liberada ou absorvida, depende de quê, fundamentalmente? Só do estado inicial, que é dos reagentes, e do estado final, que são os produtos, independente dos estados intermediários. Não importa qual caminho essa reação percorre para chegar no produto. O que interessa é qual era o estado inicial e qual era o estado final. Esses intermediários não têm importância. Você pode fazer o que você quiser com eles, inverter, multiplicar, somar, dividir, desde que você consiga chegar na sua equação global. Então essa segunda é verdadeira também. Você pode fazer o que der na sua telha com as equações intermediárias, desde que você chegue na equação global desejada. Vai dar certo o cálculo do ΔH. Terceira afirmação. A lei de Hess permite determinar o ΔH de reações que, na prática, nem chegariam a ocorrer pela via direta. A ideia da lei de Hess é justamente essa. É uma reação química que em uma única etapa, por uma via direta, não aconteceria. Ela obrigatoriamente vai acontecer em mais de uma etapa. E aí você vai usar a lei de Hess justamente para trabalhar com essas etapas intermediárias, invertendo a equação, multiplicando, dividindo, somando para você poder chegar na sua equação global. Então o que a lei de Hess te permite fazer é justamente isso. Calcular o ΔH de uma reação que ocorre em mais de uma etapa, reação essa que em etapa única dificilmente iria ocorrer. Então é verdadeiro também.
A outra, as equações podem ser invertidas, multiplicadas ou divididas para chegar aos coeficientes estequiométricos, que são aqueles números que aparecem na frente das fórmulas das substâncias desejados, nos membros adequados. É isso que o que você faz no cálculo do ΔH na lei de Hess é isso. Você inverte as equações, multiplica, divide, depois soma todas. Para você poder colocar cada substância no membro adequado, ou seja, se ele vai estar no reagente ou se vai estar no produto, e com os coeficientes estequiométricos idênticos ao da equação global. A ideia da lei de Hess, a forma operacional como você calcula ΔH de uma reação na lei de Hess, é exatamente essa daí. Então, verdadeiro também. E a última, quando se inverter a equação, não se troca o sinal do ΔH. Falso, né, gente? Então, se você tem um ΔH que é negativo, se você inverte a reação, o ΔH fica positivo. Se você tem um ΔH positivo, quando você inverte a reação, a equação, o ΔH tem que ficar negativo. Isso vale também se você multiplicar ou dividir a equação por um determinado múltiplo. Se eu multiplicar uma equação toda por 2, o ΔH tem que ficar multiplicado por 2. Se eu dividir uma equação por 3, por exemplo, o ΔH tem que ficar dividido por 3. E por aí vai. Então, ao inverter a equação, como está explicado aí no enunciado, na alternativa, invertendo a equação, tem que também trocar o sinal do ΔH, de positivo para negativo, de negativo para positivo. Então essa daí é falsa. Questão 2, então vamos lá, assinalar a alternativa correta. Então, nas equações termoquímicas, o estado físico representado não tem relevância prática. Está erradíssimo, tá, gente? Tem toda a relevância do estado físico, viu? Então, se eu tenho, por exemplo, água líquida se transformando em água sólida, é um ΔH. Se eu tenho água líquida virando água vapor, é outro ΔH. Então, se eu tenho de líquido para sólido ou de sólido para líquido, eu tenho um valor. De sólido direto para vapor, eu tenho outro valor. Então, o estado físico de reagentes e de produtos é extremamente relevante para o cálculo do ΔH. Você precisa saber qual é o estado físico de reagentes e produtos, porque você precisa saber qual o estado inicial e final de todo mundo, daquela reação química, seja um processo físico ou químico, para saber qual é o calor envolvido naquele processo. Então está errado isso daí. É relevante sim o estado físico. B. Somando equações termoquímicas, o ΔH não sofre alteração. Claro que sofre. Quando eu pegar duas equações, vocês vão ver isso na hora que a gente for calcular o ΔH pela lei de Hess. O princípio é justamente esse. Você vai somar equações, chegar na equação global, e o ΔH você não precisa mais usar aquela fórmula. ΔH é somatório da entalpia do produto menos entalpia do reagente. Você não precisa fazer aquilo. Você simplesmente soma as equações. Se você chegou na sua equação global, pega os ΔHs das equações intermediárias e faz uma soma direta com eles, sem precisar fazer absolutamente nada de fórmula, de produto menos reagente. Soma as equações e soma os ΔHs. Então, claro que o ΔH sofre alteração. Ele vai ser somado também. Então, também está errada a letra B. A letra B está errada também. Letra C. O estado físico de reagentes e produtos não interfere no ΔH. Tipo a letra A, né? Basicamente, estou repetindo a letra A na letra C aí, né? Que nas equações o estado físico representado não faz diferença. Então, faz sim. Então, o estado físico de reagentes e de produtos interfere completamente no valor do ΔH. Então, se eu tiver água sólida virando água líquida é uma coisa, água sólida virando água vapor é um outro ΔH, é um outro calor envolvido nesse processo. Então, a nossa alternativa certa vai ser a letra D de dado, né? Só o estado inicial e final são relevantes para o cálculo do ΔH. Exatamente isso. Então, o que você precisa saber para calcular ΔH é o estado inicial, reagentes, como é que ele se encontra, o estado físico e tudo mais, e o estado final, produto, como é que ele se encontra, o estado físico e tudo mais. Aí ou você calcula por aquele método de ΔHs padrão de formação, então a entalpia dessa reação, a variação de entalpia dela vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, ou, como nós vamos fazer aqui no exercício de hoje, por lei de Hess, em que você vai pegar as equações intermediárias, somar, só vai importar para a gente como estava o estado inicial e como está o estado final. Então é só o estado inicial e final que importam, que são relevantes para o cálculo de ΔH. Então a número 3 já vai ver um cálculo direto de como é que a gente faz para determinar o ΔH de uma reação através da lei de Hess. Né? Então vamos lá. Calcule o ΔH da reação carbono-grafite mais O2 gasoso dando CO2 gasoso. Eu quero o ΔH dela. Essa é a minha equação global.
Ele é o meu alvo. É nessa equação que eu tenho que chegar através dos intermediários. Aí eu dei duas equações. Então essa reação não acontece em uma única etapa. Ela vai estar acontecendo nessas duas etapas aí. Né? CO gasoso dando C grafite mais meio de O2 gasoso. O ΔH dessa equação intermediária está dada. CO2 gasoso dando CO mais meio de O2 com ΔH também sendo dado. Aí são valores aproximados, tá? Ou hipotéticos. Eu não pesquisei isso na literatura. Eu só quero que vocês entendam como é que faz para calcular o ΔH de fato. Os valores não são esses aqui na literatura não, tá? Eu não tive essa preocupação de buscar isso não. Porque no fundo o que interessa é só você saber como é que calcula. Você descobriu como é que trabalha essas equações, como é que calcula, o valor que vai aparecer aqui não tem a menor importância. Vocês vão saber fazer, tá? Então esses valores aí são hipotéticos. Eu não pesquisei na literatura não. Então o que eu tenho que fazer? Através dessas duas equações, eu tenho que chegar na minha equação global. Então eu posso fazer o que eu quiser com essas duas equações. Inverter, multiplicar por um valor, dividir por um valor, desde que na hora que eu somar essas duas equações, eu chegue nessa daqui. Se eu conseguir fazer isso, é só somar os ΔHs que estiverem aqui. Vamos começar então? Como é que eu faço isso? Vai olhando substância por substância na equação global. Então veja, carbono grafite. Repara que o carbono grafite na equação global é um reagente. Está antes da seta, está à esquerda da seta. Então onde eu tenho carbono grafite aqui? Na primeira equação. Na primeira equação, onde está o carbono grafite? Está aqui. Está à direita da seta, está no produto. Ele tem que ficar onde? No reagente. Então o que eu vou fazer com essa primeira equação? Eu vou inverter. Eu vou inverter essa primeira equação. Então como é que ela vai ficar? Ó, quem é produto vira reagente, quem é reagente vira produto. Então vai ficar carbono, grafite, mais meio de O2, dando, gasoso, né? Dando o meu CO gasoso. Inverti. Então quem era produto virou reagente, quem era reagente virou produto. Por que eu fiz isso? Porque na minha equação global, que é na equação que eu tenho que chegar, o carbono grafite está à esquerda da seta, é um reagente. Então agora eu coloquei o carbono grafite no lugar que ele tem que ficar, à esquerda da seta. Inverti a equação, faço o que com ΔH? Inverte o sinal. O ΔH dessa reação passa a ser menos 100 kJ. Inverti o sinal. Ok? O que eu vou fazer com a segunda equação? Veja bem, o CO2 na segunda equação é um reagente. E na minha equação global, que é que me interessa, o CO2 é um produto. Então nessa equação ele está à esquerda da seta, está antes dela, né? E na equação global, que é a minha equação alvo, que é o que eu quero, eu preciso chegar nela, o CO2 é um produto. Então esse CO2 não pode ficar aqui. Ele tem que ser um produto. Então eu também vou inverter essa equação. Quem é reagente, quem é produto vai virar reagente, quem é reagente vai virar produto. Então inverte essa também. Inverte essa equação. Então vai ficar como? CO gasoso mais meio de O2 gasoso dando o CO2 gasoso. O que eu faço com o ΔH? Inverto. Tá? Mais 30 vai virar menos 30 kJ. Ok? Inverti as equações. Agora basta eu fazer o quê? Somar as duas e ver se ao somar essas duas equações intermediárias, se a soma disso dá a minha equação global. Se a soma disso der a minha equação global, eu vou só somar os ΔHs e ao somar os ΔHs eu vou ter o ΔH da minha reação, que é o que me interessa. Se eu conseguir chegar na equação global aqui. Como que eu somo? Se uma mesma substância aparece em uma equação no reagente e na outra no produto, eu posso cortar as duas, cancelar. Se uma mesma substância aparece nas duas reações do mesmo lado, ou do reagente ou do produto, eu não corto, eu somo. Então como é que fica? Carbono grafite na primeira equação. Aparece carbono grafite em mais algum outro lugar que não na primeira? Não aparece. Só tem carbono grafite aqui na primeira equação. Não tem na segunda, então o carbono grafite eu não vou cortar em lugar nenhum. Ele vai aparecer aqui, ó. Carbono grafite na minha equação global. Mais O2. O O2 está no reagente na primeira equação e no reagente na segunda equação. Eu não posso cortar, eu tenho que somar. Eu tenho meio O2 aqui,
mais meio O2 aqui. Meio mais meio não dá 1? Então vai dar 1 O2. O 1 a gente não precisa escrever, né? Então dá O2. O2 gasoso. Ó, somei esses dois, porque os dois estão à esquerda. Os dois estão do mesmo lado, numa equação e em outra. Aí eu somo, tá? E o CO? O CO na minha equação 2, ele está antes da seta. Está à esquerda, está no reagente, está aqui. E na primeira equação? Na primeira equação o CO está no produto. Está depois da seta. Em uma equação ele é produto, na outra equação ele é reagente, eu faço o quê? Corto, cancelo. Um CO com um CO, cortei, é como se eu estivesse subtraindo. Aí eu cortei os dois, eles deixam de existir. E o CO tem que deixar de existir mesmo. Olha para a equação global. Tem CO na equação global? Não tem, tem CO2. Então o que tem que ter na equação global? Carbono, grafite, O2 e CO2. O CO não podia estar presente na equação global, então eu tinha que cortar mesmo, ele cortou. Sumiu, não tem mais. Setinha. O que sobrou? Ó, carbono, grafite eu já escrevi. Meio de O2 com meio de O2, somei ali. Já está ali no O2. Cortei o CO. CO2 não tem CO2 em mais nenhum outro lugar para eu cortar, ou para eu somar, ou para fazer qualquer coisa. Então eu só repito o CO2 aqui gasoso. Olha para essa equação e compara com a global. Ó, carbono, grafite mais O2 dando CO2. Olha a global. Carbono, grafite mais O2 dando CO2. Beleza. Somando as equações, invertendo, fazendo o que precisa. Eu cheguei na equação global? Cheguei. Se eu cheguei na equação global, o que eu faço com o ΔH? Qual que é o ΔH da equação global? É a soma do ΔH das equações intermediárias. Menos 100 mais menos 30. Somando essas duas dá quanto? Conservo o sinal, negativo e negativo. Eu vou conservar o sinal de negativo. E somar as duas. 100 com 30, 130 kJ. É o ΔH da minha equação global. Então a questão 4 está aí. Indique se a reação FeO mais CO, dando Fe mais CO2, é isotérmica ou endotérmica. O único jeito que tem de descobrir se ela vai liberar energia sendo isotérmica ou absorver energia sendo endotérmica é calculando ΔH. Então ela é uma equação global que não acontece em uma única etapa. Então ela vai acontecer nessas 3 etapas intermediárias aqui. E eu vou ter que trabalhar essas 3 equações, invertendo se necessário, multiplicando, dividindo por algum múltiplo, por algum número, para na soma chegar naquela equação global. Então essa é a minha equação alvo. Essa é a minha equação global. Tem que chegar nela, trabalhando com essas 3 aí. Então vamos passo por passo, substância por substância. Primeiro, a primeira substância que aparece na equação global é o FeO. Olha nas 3 equações que estão aí e vê se tem FeO em alguma delas. Repara que tem FeO na segunda. Aqui ele está no produto, está depois da seta. Na equação global ele está no reagente, está antes da seta, à esquerda. Esse cara também tem que vir para o reagente. Então quem é produto vai virar reagente, quem é reagente vai virar produto. Antes, vamos olhar a primeira equação. Se eu tenho que fazer alguma coisa de inverter com a primeira equação. Tem um Fe2O3 que não aparece na equação global. Eu já sei que esse cara vai ter que sumir daqui. Nós vamos pensar nisso mais tarde. CO está no reagente, CO está no reagente. Fe está no produto, Fe está no produto. CO2 está no produto, CO2 está no produto. Deixa quieto. Só vou repetir essa primeira equação. Então, repetindo ela. Então, Fe2O3 sólido mais 3CO gasoso, dando 2Fe sólido mais 3CO2 gasoso. Não fiz nada com a equação, também não faço nada com ΔH. ΔH é igual a menos 10 kJ. A segunda equação, eu já vi que eu tenho que inverter. Eu tenho que pegar o FeO que está no produto e passar para o reagente. Então, troco essa equação de lugar, inverto todo mundo aqui. Então, fica 3FeO sólido mais CO2 gasoso, dando Fe3O4 sólido mais CO gasoso. ΔH, eu não troquei, eu não inverti a equação. ΔH eu tenho que inverter o sinal também. ΔH vai ser menos 30
kJ. A minha terceira equação. Vamos ver o que eu posso fazer com ela se eu tenho que fazer alguma coisa. Veja, eu já descobri que o meu Fe2O3 eu vou ter que sumir com ele. Então esse cara vai ter que desaparecer. Então eu vou ter que cortá-lo com alguém que estiver no produto. Tá aqui, ó. Tem um Fe2O3 no produto aqui que eu vou poder cortar com reagente. Então deixa ele lá no produto. E esse Fe3O4 também vai ter que sumir. Ele está no reagente aqui. Eu vou ter que ter ele no produto em algum lugar. No caso aqui, ó, na minha equação, ele está no produto. Depois que eu já fiz, que eu inverti a minha segunda equação. Ele está no produto. Nessa equação aqui, ele está no reagente. Deixa quieto, então. Então, ó, eu tenho um Fe3O4 no reagente, que eu vou poder cortar com o que está aqui no produto. Tem um Fe2O3 aqui no produto, que eu vou poder cortar com o que está aqui no reagente. Então, essa eu não vou mexer nela, não. Não vou inverter, não. Repito. Fe3O4 sólido. Posso cortar esse daqui, esse Fe3O4 aqui com esse que está aqui, né? Então, Fe3O4 sólido mais CO2 gasoso, dando Fe2O3. Esse Fe2O3 eu vou poder cortar com esse Fe2O3 aqui, e eles vão ter que sumir da equação mesmo, porque nenhum dos dois aparece na equação global. Então, 3Fe2O3 mais CO gasoso. Beleza? Não faço nada com ΔH. Faço nada com ΔH. Então agora eu vou começar a cortar o que der para cortar, ou, na verdade, ver se eu posso fazer mais alguma coisa em termos de quantidade. Posso, né? Antes de começar a cortar, eu tenho que olhar as quantidades. Veja, eu já vi que na minha equação global não tem nem esse cara, nem esse cara. Eles vão ter que desaparecer. Como que eu faço para eles sumirem? Ó, eu tenho um Fe2O3 aqui. E tenho 3 Fe2O3 aqui. Vai ter que ter 3 aqui também. Então eu faço o quê? Multiplico toda essa equação aqui por 3. Eu vou reescrevê-la lá embaixo. Então, ó, vou reescrevê-la aqui embaixo multiplicada por 3. 3 Fe2O3 sólido mais 3 vezes 3, 9 CO gasoso. 3 vezes 2, 6 Fe sólido. 3 vezes 3, 9 CO2 gasoso. 3 vezes 10, 30. Já que eu multipliquei a equação por 3, o ΔH eu também tem que fazer a mesma coisa. Menos 30 kJ. E a minha equação 2, tem alguma coisa para fazer com ela? Tem. Porque esse cara não está na minha equação global. Nenhum desses dois aqui. Eles não estão na equação global, eles vão ter que sumir. Aqui tem 1. Aqui tem 2. Então eu vou multiplicar essa equação toda aqui por 2. Que aí eu vou poder cortar. 2 vezes 3, 6 FeO. 6 FeO sólido. 2 vezes 1, 2. 2 CO2 gasoso. 2 vezes 1, 2. Fe3O4 sólido. 2 vezes 1, 2. 2 CO gasoso. Não multipliquei ela por 2? ΔH multiplicado por 2 também. Menos 3 vezes 2, 6, né? 60 kJ. E a minha terceira equação eu já vi que eu não preciso fazer nada com ela. Então eu só repito. 2 Fe3O4 sólido mais CO2 gasoso, dando 3 Fe2O3 sólido mais CO gasoso. Repito, ΔH. Menos 40 kJ. Agora eu posso pensar em cortar. Então eu vou ter que somar essas equações, somar as 3, e eu tenho que chegar na minha equação global. Então o meu alvo é esse daqui. Se ao somar as 3 equações eu chegar nessa, eu posso somar os ΔHs e chego no resultado do ΔH dessa equação aqui. Então voltando. Vamos ver o que dá para cortar aí. Então primeiro,
No reagente aqui eu tenho 3Fe2O3. No produto aqui eu tenho 3Fe2O3. Estão de lados opostos, em equações diferentes? Então eu posso cortar. Eu tenho Fe3O, 2Fe3O4 no produto, no reagente aqui, 2Fe3O4 no produto ali, numa outra equação diferente. Um está no reagente, o outro está no produto. Subtrai, né? Como se eu cortasse um do outro. Corto aqui, corto aqui. FeO. Não tem FeO em mais lugar nenhum. Então eu só repito ele aqui embaixo. 6 FeO sólido. Mais o quê? Vamos ver aqui o que eu posso fazer com CO e com CO2. Com o CO, o que dá para fazer? Tem 9 CO aqui no reagente. E no produto, tem quantos CO? Ó, 2 aqui, mais 1 aqui. Tem 3 CO aqui. Então eu vou cortar 3 CO daqui com esses 9 aqui. Vai sobrar 6. Então eu tinha 9 aqui, cortei com 3 que estavam lá, sobrou 6 aqui. Então eu vou ter 6 CO aqui. 6 CO gasoso. CO2, o que eu posso fazer com CO2? Tem 3 aqui, ó, 2 mais 1, 3. E do lado de lá, no produto, nessa equação de cima, tem 9. Então eu posso cortar os 3 que estão aqui com esse 9 que está aqui, vai sobrar 6. Vai ter 6 CO2 lá no produto, né? Então no produto o que eu vou ter? Ó, ferro, né, que não tem mais lugar nenhum para eu cortar. Então 6 Fe, sólido. O Fe não tem mais lugar nenhum, então ele só repito aqui embaixo. E o CO2 eu já cortei. Cortei esses 9 aqui com esses 3 aqui. Sobrou 6 lá. Mais 6 CO2 gasoso. Somos ΔH. Vamos somar. 30 mais 60 dá... Ou 60 com 40 dá 100. Mais 30 dá 130. Como todo mundo é negativo, então fica menos 130 kJ. Mas veja bem, olha para essa equação global e vai lá em cima e olha para a equação global original. Qual que é a diferença? Na minha equação lá de baixo está cheio de 6 aqui, né? 6, 6, 6, 6. Gente, eu cheguei quase na minha equação global. A menos do fato de ter um monte de número 6 na frente. Então volto lá para baixo. Como é que eu faço para sumir com esses números 6 daqui? Divido a equação toda por 6. Divido ela toda por 6, aí eu vou ter o quê? FeO mais CO dando Fe mais CO2. Essa equação, volta lá em cima, é exatamente igual agora à minha equação global. Volta lá para baixo. Essa minha equação eu não obtive dividindo tudo por 6. O que eu faço com o meu ΔH? Divido ele por 6 também. Então fica menos 130 dividido por 6. Quanto que dá 130 dividido por 6? Vamos fazer a continha aqui no canto. 130 dividido por 6. 13 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. Para 13 falta 1. Baixo 10 aqui, né? 10 dividido por 6 dá 1, né? 1 vezes 6, 6. Para 10 dá 4. E por aí vai. Aproximadamente 21, né? Então aqui ao invés de igual, eu poderia continuar para ver quanto que dá de vírgula ali, ó, mas ó, aproximadamente 21 kJ, um pouquinho mais, 21, alguma coisa que vai dar ali, né? Provavelmente 21,1, alguma coisa assim. Então cheguei no meu ΔH aproximado. Então veja, eu cheguei numa equação global quase que intermediária, que está com 6 multiplicando todo mundo, que não é exatamente a minha equação global lá, né? Somei os ΔHs normal. Mas eu não cheguei na minha equação global, porque tinha um 6 aqui. Divido todo mundo por 6, chego na minha equação global, divido meu ΔH por 6 também. Deu não exatamente 21, mas deu aproximadamente 21 ou 21, alguma coisa que eu poderia fazer. Mais adiante, mas é desnecessário, o que importa aqui é só vocês saberem como é que trabalha as equações por lei de Hess e calcular o ΔH por esse princípio. Então é isso. Então, no vídeo de hoje, nós continuamos a falar um pouquinho de termoquímica, mas dessa vez falando especificamente sobre lei de Hess. Vocês viram que dá um pouquinho de trabalho, você tem que ter uma visão mais macro do que você quer, mas trabalhando com paciência você consegue. Visualizando a equação global,
sabendo o que fazer com cada uma das equações intermediárias para chegar no resultado final. Façam os exercícios que eu deixei na lista para vocês, tá? No link junto desse vídeo. Façam porque lei de Hess é treino. Vocês vão treinar, que vocês vão conseguir fazer com mais facilidade. É isso então, ficamos por aqui, até semana que vem.